Olá, meus amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero convidá-los a uma pequena reflexão na palavra do Senhor com base em Efésios capítulo 5, versículos 8 e 10. E vamos refletir nos fazendo uma pergunta: quem sois e como andais? Quem sou eu e como eu estou andando? Quem é você e como você está andando? E os versos 8 e 10 de Efésios 5 dizem assim: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz, aprovando o que é agradável ao Senhor. Tem uma história bem interessante, meus irmãos, da Rainha Vitória. História essa que diz que quando ela passava o verão no castelo de Balmoral, ela costumava, disfarçada para não ser reconhecida, fazer longas caminhadas pelas propriedades rurais da redondeza. E em uma de suas caminhadas ela pediu a um criado que a acompanhasse à distância, de longe. E numa determinada estrada ela se deparou com um rebanho de ovelhas que vinha sendo conduzido por um camponês. E esse camponês, quando enxergou uma pessoa lá adiante, ele não sabia que era a Rainha Vitória, ele ficou muito preocupado com uma possível debandada dos animais. Então, nervoso, ele gritou: saia da estrada, velha estúpida! A rainha apenas sorriu e, sem nada dizer, escondeu-se à beira da estrada. Quando o criado chegou perto do irritado condutor das ovelhas, lhe informou que aquela senhora, que ele havia chamado de velha estúpida, era ninguém menos do que a rainha da Inglaterra. E o moço, obviamente, ficou muito constrangido, mas, apesar de constrangido, ele replicou: se ela é a rainha da Inglaterra, então por que é que ela não se veste como uma rainha? É uma boa história, né, irmãos? E é uma história que serve para nos lembrar a nós, os crentes, de quem nós somos e como é que nós devemos nos apresentar perante o mundo. Obviamente, meus irmãos, que a Rainha Vitória não era reprovável fazer alguns passeios disfarçada de camponesa. Ela até tinha que fazer isso mesmo, né? Senão ela não teria tranquilidade para fazer os seus passeios. Mas a um crente apresentar-se, isto é, agir como um incrédulo, sempre será reprovável, meus irmãos. E, de certa forma, é exatamente disso que Paulo está tratando neste ponto de sua carta aos Efésios. Veja novamente: porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então andem como filhos da luz, aprovando o que é agradável ao Senhor. Notem aí, meus irmãos, primeiramente, que Paulo diz àqueles crentes da cidade de Éfeso que em tempos passados eles eram trevas. Em tempos passados eles viviam na escuridão. É claro que quando Paulo diz que eles eram trevas, Paulo está se utilizando de uma linguagem metafórica, de uma linguagem figurada. E as trevas a que Paulo está se referindo são trevas espirituais, indicando então uma vida debaixo do domínio do pecado, uma vida onde a graça de Deus para a salvação ainda não havia sido derramada. Então era muito ruim a situação deles, porque essa situação de se estar vivendo nas trevas espirituais é a pior situação em que uma pessoa pode se encontrar. E para nós constatarmos isso, meus irmãos, basta dar uma olhadinha na história do rico e Lázaro, contada por Jesus e registrada pelo evangelista Lucas no capítulo 16 do seu evangelho, versos 19 até o verso 31. O sujeito rico ali da parábola contada por Jesus, ele vivia, em termos humanos, uma vida repleta de regalos, uma vida tranquila,
uma vida repleta dos prazeres que os bens materiais podem prover. Mas, como ele vivia em trevas espirituais, quando ele se encontra na eternidade, ele se encontra perdido e em tormentos, atormentado pelas chamas. Então, essa situação é a pior situação, né? Viver nas trevas espirituais é a pior situação em que uma pessoa pode se encontrar, porque ela pode, ao chegar na eternidade, se encontrar perdido e perdida, né? E em tormentos. Agora, essa não é a primeira vez que Paulo lembra aos Efésios essa sua condição anterior. E todas as vezes que Paulo lembra aos Efésios essa sua condição anterior, aquilo que eles viviam antes de a graça se manifestar na vida deles, salvando-os, Paulo tem um objetivo. Todas as vezes que ele lembra essa condição anterior dos Efésios, Paulo tem um objetivo. E aqui um dos objetivos é o de lembrar-lhes que essa era a sua condição anterior. É antes que eles viviam assim. Agora não, agora tudo é diferente. Agora, diz Paulo, vocês são luz no Senhor. Então isso era antes, né? Agora não mais, agora vocês são luz. E agora sois luz no Senhor, então é a segunda parte. Segundo ponto até para a nossa reflexão nestes versículos. Então Paulo diz aos Efésios que antigamente eles eram trevas. Antigamente eles viviam nas trevas espirituais. Mas isso era antigamente. Agora, pela graça de Deus, eles foram trazidos à luz e são luz. E se agora são luz, então devem andar como filhos da luz, aprovando e procurando fazer apenas aquilo que é agradável ao Senhor. Erais trevas, mas agora sois luz. Vivias nas trevas, mas agora vivem na luz. Praticavam as obras das trevas, mas agora devem praticar as obras da luz. Eram cúmplices, coparticipantes das obras infrutuosas das trevas, como diz o verso de número 11, né, que nós não lemos, mas que o irmão pode ler aí na sua Bíblia. Mas agora reprovam essas coisas. E essa verdade, meus irmãos, se aplica não só àqueles para quem Paulo escrevera originalmente. Essa verdade não se aplica somente àqueles efésios daquela época, mas a todos os crentes. Então essa verdade se aplica a mim. Essa verdade se aplica a você. Quem sois e como andais? Quem sou eu e como eu estou andando? Quem é você e como você está andando? Quem sois e como andais? A resposta é a mesma. Sois luz. E luz, meus irmãos, aponta aí o caminho a seguir. O caminho que nós temos que seguir, e também luz aponta o caminho a seguir no sentido de que a luz ilumina o caminho das pessoas, aponta o caminho para as pessoas. E aí nós podemos nos perguntar, qual é o caminho que nós como luz estamos apontando? Qual é o caminho que você, como luz que está apontando? Qual é o testemunho que nós estamos dando? Qual é o juízo que as pessoas farão dos crentes se observarem o nosso testemunho, se observarem o seu testemunho? Qual é o juízo que as pessoas farão da Igreja Batista em Muqui se observarem o seu testemunho? Eu resisti, meus irmãos, ser específico aqui, mas você pode pensar em todas as áreas do comportamento humano para ver onde você está falhando. Não quero ser específico, não quero ficar citando exemplos específicos aqui, mas você pode pensar por você mesmo. Será que você está falhando em alguma coisa? Se está falhando em alguma coisa, onde está falhando em alguma coisa? Onde é ou em que você está andando não como filho da luz, não como luz, mas como ainda na sua condição anterior, quando estava nas trevas? Disse, meus irmãos, de Gustave Doré, um famoso artista,
que ele perdeu o seu passaporte durante uma viagem na Europa. E numa determinada fronteira, quando ele tentava entrar no novo país, o oficial de serviço lhe pediu o passaporte. E Doré apalpou seus bolsos e não encontrou. Virando-se para o oficial, então ele disse: olha, eu perdi meu passaporte, mas ele está todo certo. E eu sou o Doré, o pintor. Todo mundo me conhece. Por favor, deixe-me entrar. E o oficial então respondeu: não, nós temos muitas pessoas se apresentando aqui como esta ou aquela personalidade famosa. Aqui tem um lápis e tem um papel. Se você é realmente Doré, o famoso pintor, prove-me desenhando alguma coisa. Doré então pegou o lápis e desenhou algumas paisagens do cenário ao redor. E o oficial então olhou aquele desenho muito admirado e disse assim: agora eu estou convencido de que você é de fato Doré, porque ninguém mais poderia desenhar assim. Então ele permitiu a entrada do artista no país. Assim também, meus irmãos, deve ser o testemunho dos seguidores de Cristo. Então, você diz que é um cristão. Dizer é fácil, mas você poderá produzir evidências de que realmente é um filho de Deus, de que realmente é um cristão. Então, muito mais do que dizer, meus irmãos, nós precisamos produzir evidências. E nós produzimos evidências quando nós andamos como luz. Andamos como devem andar os filhos da luz. Então, quem sois e como andais? Sois luz no Senhor. Então, andem como filhos da luz, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração.